Boa tarde a todos. Desculpando já pelo atraso, nós vamos dar início a esse seminário acadêmico para discutir alguns problemas urbanísticos de Ribeirão Preto. Na verdade, esse seminário surgiu da ideia de se apresentar o resultado das pesquisas que os alunos da disciplina de quinto ano fizeram sobre problemas urbanísticos de Ribeirão Preto para a sociedade. Então, nós fizemos um evento aberto, né, um evento pequeno, informal, mas aberto, e nós tivemos a felicidade de ter hoje aqui, o professor José Vicente Santos de Mendonça, da UERJ, e também o professor Rodrigo Pagani Souza, da USP São Paulo, e eles gentilmente se dispuseram a participar e falar algo sobre esse tema das cidades, da administração pública hoje nas cidades, como eles enxergam isso, alguns temas atuais e problemas. Então, uma participação muito importante para nós. Eu fico muito feliz, gostaria de cumprimentá-los novamente no nome de todos os alunos e todos os membros aqui da nossa comunidade acadêmica. Só para apresentá-los brevemente, o professor José Vicente é professor lá de Direito Administrativo da UERJ, é especializado em temas de Direito Administrativo Econômico, fomento, também escreve colunas muito interessantes sobre Direito Administrativo, organiza as Olimpíadas de Direito Administrativo da UERJ, é coordenador do UERJ-REG, que é um grupo de pesquisas e extensão voltado a temas de direito regulatório. Então, tem uma trajetória muito importante. E é um grande acadêmico, uma pessoa que tem feito muito pela universidade, até aí, com muito esforço e resultados excelentes. E o professor Rodrigo Pagani também não dispensa apresentação, já é conhecido de nós, participa de muitas atividades, é professor doutor de Direito Administrativo do Departamento de Direito do Estado da São Francisco. O professor Rodrigo também tem uma atuação grande com Direito Administrativo. Que ótimo. Agradeço, Raul. Eu agradeço, professor Raul. Então, aqui, ó, esse é o nosso último dia de aula aqui na faculdade, depois vem as provas, né? Então, agradeço, professor Raul, a gentileza também. O professor Raul tem uma atuação muito próxima à minha. Nós, por coincidência, gostamos de administrativo, de urbanístico, de municipal, então nós temos uma afinidade temática enorme, né? Enfim, o professor Rodrigo é também dedicado a esse tema, já organizou eventos de direito urbanístico, já foi também diretor jurídico da SP Parcerias, que desenhou e trabalhava modelagens, Rodrigo, me corrija, de privatização e contratos de prestação de serviços públicos, então tem uma experiência enorme nessa matéria. Eu vou agora inverter, porque nós começamos as bancas todas com o professor José Vicente. Eles têm que ir para o aeroporto às 3h30, então deixa eu só organizar aqui o tempo, são 2h50, eu acho que nós temos 40 minutos, então dá 20 minutos aí para cada fala, né? E vou começar agora, então, pelo professor Rodrigo. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, de participar desse evento. O professor Mahara disse que é uma maratona aqui, ele não deixava nem a gente ir ao banheiro aqui ao lado. Eu falei, não, me dá 15 segundos aqui, mas na verdade é o espírito de realização do professor Mahara que nos move, né? E eu, abusando da amizade dele, quando vim a Ribeirão hoje, participamos de 2 bancas pela manhã, eu também tinha dito, Mahara, olha, eu quero colaborar no que for possível aí, né? E ele disse, não, nós vamos ter esse evento e tal, e eu, em alguma medida, me encaixei aqui também, porque queria, enfim, aproveitar o nosso tempo para poder dialogar com vocês. E uma satisfação imensa estar do lado do José Vicente, de novo, do professor José Vicente, e do professor Raul, que estava na nossa banca com seus alunos. Eu faço uma pergunta, todos são alunos do professor Mahara, que era um evento aberto, ou temos alguém de fora? Isso, a turma do Raul também, né? Mas todos são alunos? Não.
Opa, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Alguém mais? Não, só para conhecer um pouco a nossa plateia, né? Mas, olha, o tema eu achei muito oportuno, o tema de tratar do direito urbanístico na cidade de Ribeirão Preto. Ao que eu entendi, é um grupo, principalmente os alunos do professor Mahara, que tem se dedicado a esse estudo já há um semestre, e hoje vão fazer as suas apresentações numa perspectiva de aplicação dos conhecimentos, né? Então, e mais do que isso, por ser um evento aberto, em alguma medida prestando contas à sociedade, ou pretendendo um diálogo com outros potenciais interessados, como o colega que está aqui presente, da reflexão que tem sido feita. Então, acho que isso é muito positivo, e parabenizo o professor Mahara pela ideia aqui. Eu acho que, com isso, o papel da universidade pública ele fica ainda mais acentuado, no sentido de promover esse diálogo. E, às vezes, não vem muita gente de fora, mas o fato é que o canal fica aberto, né? E as pessoas começam a saber cada vez mais que ali é um espaço, sim, de diálogo com as reflexões que têm sido feitas, e acho que isso é muito, muito positivo. Então, cumprimento o professor Mahara pela iniciativa, e aos alunos que se dispuseram a fazer as suas reflexões. Eu só lamento não poder ficar até o fim, né, para escutar todos e cada um nas suas apresentações, mas eu vou, de novo, abusar aqui da minha amizade com o professor Mahara, e depois vou telefonar para ele para me inteirar do que foi apresentado, das ideias que foram trazidas, e assim poder manter esse diálogo, né? Nós lá, então, vale dizer até para os que vêm de fora, que a minha atuação é como professor de Direito Administrativo no Largo São Francisco. E lá nós temos uma preocupação também com o direito urbanístico cada vez mais acentuada. Então, recentemente, nós tivemos uma delegação de professores lá da Universidade de Coimbra, liderados pelo professor Fernando Alves Correia, que é um dos catedráticos lá de Coimbra, professor de Direito Urbanístico, que veio dialogar conosco. Foi agora em setembro de 2019, a primeira jornada luso-brasileira de Direito Urbanístico. E nós pretendemos fazer mais dessas jornadas todo ano. Então, eu acho que eu estarei com o professor Mahara agora no fim do mês, nessa semana, fim da semana já, em Portugal, dialogando com esses professores, mas acho que é uma oportunidade, Mahara, de estreitarmos também os laços, não só entre as instituições co-irmãs aqui, mas com os colegas portugueses, para que essa reflexão ela prossiga, né? Mas por que eu faço referência a isso? Para dizer que nós lá também estamos ocupados do direito urbanístico. A casa está aberta, foram eventos abertos. Nós tivemos a presença de um professor aqui da Federal de São Carlos, lá no nosso evento, colega da professora Dulce Lopes, com a qual o professor Mahara estará lá no fim da semana. E dizer que lá também as portas estão abertas para esse diálogo com a sociedade sobre direito urbanístico, e que algo do que eu preparei para essa abertura, então, já indo a ela, né, para hoje, foram coisas que eu aprendi também nessa jornada que ocorreu agora em setembro. Foi um dia inteiro de discussões sobre direito urbanístico, luso-brasileiro, e eu vou reverberar um pouco do que foi consequência dessa nossa jornada, né? E o que eu gostaria de dizer, então, feita essa rápida introdução? O seguinte, não vou falar propriamente da cidade de Ribeirão, né, porque não estudei a fundo os problemas daqui, nem eu estudo muito o setor de saneamento básico, e já cheguei a me deparar com um trabalho sobre o saneamento básico em Ribeirão, que eu sei que é uma questão, né? Mas especificamente só sobre saneamento. Então, não vou me atrever aqui a entrar
nos dilemas da cidade de Ribeirão, mas espero fazer considerações sobre o direito urbanístico de uma maneira geral, então é uma perspectiva mais abrangente, não é um estudo de caso que eu vou trazer aqui, mas que possam eventualmente servir como orientações ou como uma reflexão que possa ser útil à análise de situações e problemas específicos, né? E quais são essas considerações? Eu pensei aqui dois que me parecem ser grandes desafios do direito urbanístico na atualidade, no Brasil, e aprendi que em Portugal há problema semelhante. Com o professor Fernando Alves Corrêa, que esteve lá recentemente, eu falei, puxa, não somos só nós brasileiros que estamos preocupados com isso. Primeiro grande desafio é o da falta de efetividade da legislação e da regulação urbanística no país. Os portugueses nos diziam, em Portugal, ele foi enumerar as características do direito urbanístico em Portugal e dizia assim, nós também nos ressentimos aqui de uma falta de efetividade. Eu falei, puxa, não é uma questão só brasileira, né? E efetividade em que sentido, né? Eu acho que muitos urbanistas já alertaram os juristas para isso. Está aí a professora Raquel Ronick, por exemplo, entre outras, que há muito denuncia a existência de uma cidade ilegal em contraposição a uma cidade legal, né? Então, nós temos toda uma política de desenvolvimento urbano, de ordenação do uso e ocupação do solo, traduzida em normas jurídicas, né? A principal delas, para além das diretrizes nacionais estabelecidas no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257, né, de 2001, nós temos as diretrizes, para além dessas diretrizes, a Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, municipal, e, no entanto, o que nós observamos é que, na prática, essa política há um grande desafio de transformar, de concretizar os objetivos estabelecidos nas diretrizes nacionais e na legislação local. Um grande desafio. E ele salta aos nossos olhos, né? Então, a ocupação irregular do território, ela é uma mazela que acontece no país inteiro. Aqui em Ribeirão, né, a gente logo que pousa ali o avião, isso daí não é um privilégio de Ribeirão, né, basta circular pelo território nacional, a gente já observa ali do aeroporto, uma favela, eu não sei o nome ali, se é do Sapo, como é que chama ali? Oi? João Pessoa, que dá para ver logo ali, colada na parede do aeroporto, né? E é uma evidência, e deve haver muitas outras, como todas as cidades do país, da ausência de moradias em situação de dignidade para aqueles moradores, né? A dignidade da pessoa humana passa longe dessas moradias que nós encontramos em boa parte das áreas favelizadas no território nacional. Então, parece que há uma baixa efetividade. Eu poderia aqui ilustrar com muitos outros exemplos, né? Mas o que é que o direito tem a ver com isso, né? O direito tem que se preocupar com a sua efetividade, não é um problema extrajurídico. A questão de ordenamento jurídico nacional prevê moradias dignas, prevê o respeito aos direitos básicos do cidadão, e isso não se concretizar na política de desenvolvimento urbano. Há que se preocupar com a efetividade das normas. Esse é um grande desafio. E acho que um segundo grande desafio que eu apontaria do direito urbanístico em geral
tem a ver com o problema da efetividade, mas especialmente na questão do planejamento adequado do uso e da ocupação do solo, nós verificamos também um grande contraste entre a expansão desordenada da cidade, né, e aquilo que prevêem as leis dedicadas ao planejamento, especialmente a lei do plano diretor. Então, a falta de efetividade, ela também se verifica no que tange ao planejamento. E aí parece que existe um planejamento do uso e ocupação do solo que é inadequado. Não sei se só no plano da efetividade ou no plano das próprias normas, né, a nível das próprias normas de planejamento. Aí há que se estudar mais a fundo em cada caso qual é o diagnóstico. Mas, voltando ao ponto inicial, eu olho aqui para as minhas anotações, não que eu esteja fazendo algo, né, consultando, eu sempre tenho que justificar hoje, olhar para o celular é um perigo, né? Falar, não, está fazendo outra coisa, não. Estou consultando as minhas notas aqui. 2 pontos iniciais. Então, falta de efetividade da regulação urbanística e um planejamento inadequado, que muitas vezes também é um problema de efetividade. Como lidar com esses 2 grandes desafios, né? São desafios gerais. Difícil pensar assim abstrato sem trazer casos concretos, né? Mas deixa eu ilustrar, então, melhor o ponto, para que a gente possa pensar nas soluções, que é o objeto da reflexão, é trazer problemas e soluções, né? Vejam, no estado de São Paulo, de uma maneira geral, houve muita preocupação com a proteção das áreas de mananciais, né? Criando-se áreas de proteção ambiental, e o que é que se verificou ao longo do tempo? Que, embora o objetivo de criação das áreas de proteção de mananciais, eles fossem alvissareiros, eles fossem, puxa, vamos proteger aqui o entorno dos mananciais para que a fonte de recursos hídricos ela fosse protegida, qual é o efeito observado dessa legislação ao longo do tempo? E a professora Raquel Ronick mais uma das que há muito nos alerta sobre isso. Ela diz, olha, é o efeito justamente o oposto do desejado pela legislação. O objetivo era proteger, mas à medida que não se permite qualquer uso ou aproveitamento econômico mais significativo dos terrenos no entorno dos mananciais, a legislação acaba incentivando, como uma externalidade daquela que é muito protetiva, ela acaba incentivando a ocupação irregular, porque o acesso à área protegida, ele acaba sendo incentivado por aqueles que não conseguem, por exemplo, uma moradia na cidade legal, digamos assim, nas áreas bem servidas por equipamentos públicos, urbanos, e só conseguem comprar o seu terreno de alguém que, na verdade, não vende o terreno, porque sequer titular né, no mercado negro. E no âmbito de áreas ou de proteção de mananciais, ou, né, em que efetivamente não se adquire a propriedade. E a população que não tem acesso àquelas áreas mais bem servidas acaba ocupando as áreas da periferia da cidade, às vezes de proteção ambiental, e isso, ao longo dos anos, incentiva a ocupação justamente da área que se pretendia protegida. Então, é interessante a inefetividade, que, por vezes, ela é fruto das próprias normas jurídicas que apregoam o contrário, né? Isso o trabalho de alguns urbanistas, como esta professora,
que já foi secretária nacional também, já ocupou cargos importantes no governo federal, nos alertam. E nós, no direito administrativo, estamos cada vez mais preocupados com essa questão da efetividade, né? Eu faço convite, então, aos colegas que têm pensado nos desafios e soluções, a pensarem sobre ela. Como tornar mais efetivas, mais capazes de atingir os resultados a que se propõem as normas de direito urbanístico. Uma das técnicas que o direito administrativo tem utilizado, e hoje eu teve a feliz coincidência de estar aqui ao lado do professor José Vicente, que é um estudioso dessa técnica lá no Rio de Janeiro, e eu tenho estudado essa técnica aqui no Largo São Francisco, é a de fomento. Atividade administrativa de fomento. Em que consiste? Bom, ao invés do velho uso da técnica do comando e controle, que é proibir determinadas ações em determinadas áreas da cidade, e em caso de descumprimento da norma proibitiva, punir aquele que não a cumpriu, é incentivar a adoção dos comportamentos desejados. É aquela função acerca da qual um jusfilósofo italiano, conhecido de nós todos, Norberto Bobbio, dizia, é a função promocional do direito. Ele promove comportamentos desejados ao invés de proibir comportamentos indesejados. E me parece que há soluções de direito urbanístico cada vez mais em sintonia com esta ideia de promover o comportamento desejado. Então, quando nós olhamos para o Estatuto da Cidade, e dentre os instrumentos de intervenção na política urbana, nós identificamos, por exemplo, a operação urbana consorciada. Eu sei que não há muitos no Brasil, não houve muitas no Brasil, é uma experiência muito típica da cidade de São Paulo, alguma coisa lá no Rio de Janeiro também, lá em Porto Maravilha. Sim, não é uma experiência que se espraiou pelo Brasil afora. Mas, no âmbito da operação urbana consorciada, o que se busca? Se busca uma transformação estrutural do meio ambiente urbano numa determinada área da cidade. É uma expressão da lei, né? Uma transformação estrutural, ou a melhoria da qualidade do meio ambiente. São objetivos genericamente postos no Estatuto da Cidade, mas que se tornam bastante concretos na lei de instituição da operação urbana consorciada. E o poder público, sob a coordenação do município, vários atores são convidados a adotar um comportamento desejado. Quer dizer, o município estimula comportamentos desejados por parte da iniciativa privada. Olha, quem for proprietário de terreno nessa área e adotar este ou aquele comportamento, por exemplo, doar áreas para a construção de novos equipamentos públicos, de nova infraestrutura, receberá um benefício. Então, estimula-se por meio de um plano específico para aquela área da cidade, o perímetro da operação urbana. Então, me parece que o convite que eu lhes faço é fazerem esse olhar acerca do direito urbanístico para identificar não só as normas que proíbem, usando da velha técnica do comando e controle, mas aquelas normas que, de maneira inteligente, procuram estimular a adoção de determinados comportamentos pelos particulares com seus interesses. Então, em alguma medida, o Estado procura direcionar os particulares, no exercício da sua liberdade, para a adoção de comportamentos que sejam objetivos da política de desenvolvimento urbano. Isso vale para a operação urbana consorciada, mas vale também para várias outras técnicas de intervenção estatal na propriedade.
olhem com carinho para o fomento urbanístico. É esse o recado que eu gostaria de dar, a título de contribuição bastante genérica para lidar com esses desafios da falta de efetividade das normas. Tem sido muito comum, em São Paulo nós aprovamos recentemente leis de anistia, né? É assim, são estabelecidas proibições, a ocupação do solo ela não obedece à lógica da legislação urbanística, essas proibições são descumpridas, e passam-se alguns anos, se diz assim, não, a partir de agora está todo mundo anistiado e vamos olhar para frente. Eu não sou necessariamente contra esse tipo de técnica, acho que, por vezes, pode ser necessário, é preciso examinar caso a caso, mas a gente precisa trabalhar com incentivos. É o que o Kessenstein, que é um autor com o qual eu tenho aprendido muito sobre fomento na atualidade, acho que no mundo todo, né? Os portugueses, estive recentemente na Espanha também, e ele é muito citado pelos espanhóis. Ele escreveu um livro chamado Nudge, que significa empurrão, cutucão, um cutucão na costela, assim. É o Estado, como é que ele faz nudges, cutucões, empurrões, para estimular o comportamento desejado das pessoas, respeitando a sua liberdade, porque lembremos, a gente está tratando também do direito de propriedade. Direito de propriedade envolve a liberdade de usar, gozar e dispor da propriedade, é claro. Tem que ter uma função social, tem que obedecer às limitações, às restrições, tem que obedecer o planejamento urbanístico, que não é meramente indicativo, o planejamento urbanístico é obrigatório, né, nos termos da Constituição e da lei do plano diretor, mas ainda assim de uma liberdade. Como fazer com que essa liberdade ela busque objetivos públicos? Técnicas de fomento podem ajudar. Meus caros, com isso eu encerro, para haver tempo ainda da exposição do professor José Vicente e, quem sabe, ouvirmos ainda um pouquinho, né, a turma. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Me desculpando também pela brevidade aqui do tempo, né, mas agradeço enormemente a participação e passo a palavra ao professor José Vicente. Pode sim, isso aqui é. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É uma honra e um prazer estar aqui. Saúdo o professor Tiago Marrara, meu parceiro aí de atividades acadêmicas. Saúdo os acadêmicos aqui da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão, que tenha participado de atividades junto ao meu projeto de extensão, uma alegria, que é o ERG-REG. Convido vocês a conhecê-lo. Saúdo o professor Rodrigo Pagani. Não nos vemos há 10 anos, mas vamos resolver esse problema de distância. Eu vou fazer uma apresentação aqui, eu vou falar sobre 4 posturas metodológicas para o estudante do direito administrativo e do direito público e do direito em geral, que quer fazer a diferença. Depois eu vou falar sobre 3 diretrizes para você pensar ideias de intervenção urbanística. E eu vou dar algumas sugestões bem práticas do que nós podemos sair daqui já para fazer. Então, 4 posturas metodológicas do estudante de direito, que são a maioria do público aqui. Depois eu vou falar sobre 3 diretrizes para se construir intervenções úteis, né? E depois eu vou dar alguns exemplos, algumas ideias, e vou sair correndo antes de ser apedrejado, não sei se as minhas ideias são boas ou ruins, enfim, estou brincando. Primeiro, me parece que o estudante de Direito Administrativo do século XXI, de 2019, ele tem que se orientar, a primeira observação, um compromisso absoluto com a empiria. Já não dá mais para escrever um artigo, já não dá mais para escrever uma monografia láurea com uma vocação absolutamente abstrata, descolada da realidade. É importante manejar dados, números, tabelas, é importante, no mínimo, ter um compromisso que o conceito, a categoria que você está desenvolvendo tenha algum impacto na sociedade ou na sua comunidade de pesquisadores. Eu acho que, não é que eu estou dizendo que não existe espaço para obras teóricas, investigações teóricas. Eu quero discutir o debate de Carl Schmitt com
Kelsen, ok, não há problema ainda. É óbvio que existe uma frequência do debate acadêmico e do fazer científico que é teórico, mas eu digo, você tem que estar preocupado com um impacto da sua produção. Isso então é minha preocupação, minha primeira recomendação, minha primeira sugestão, um compromisso com a empiria ou, no mínimo, um compromisso com o impacto. Segunda observação, e eu acho que isso é um ponto a ser destacado, uma relação que é confusa, é cada vez mais difícil, mas que deve ser destacada, a relação entre o estudante de direito e a tradição. Parece que essa relação é uma relação que deve ser crítica. Ela não deve ser, digamos assim, nem uma iconoclastia, quebrar vasos, destruir por destruir, que é uma ideia burra, porque o direito tem um papel de sedimentação de práticas, é uma ideia valorosa, a ideia de segurança jurídica, mas também não pode ser de uma recepção acrítica, simplesmente porque uma ideia vem sendo repetida por muitas pessoas e por pessoas importantes, ela deva ser repetida. E dou um exemplo que nada tem a ver diretamente com direito urbanístico, mas que tem a ver com direito administrativo geral. A ideia de autorização, a ideia de licença. A categoria de autorização é uma categoria quintessencial do direito administrativo, o ato administrativo que é a autorização, e tradicionalmente se afirma no direito brasileiro que deveria ser a autorização um ato sempre discricionário, ao passo que a licença deveria ser um ato administrativo necessariamente vinculante. Isso é uma afirmação doutrinária, mas isso não é a lei, isso não condiciona o trabalho do legislador. Muitas vezes, isso se cristaliza de tal forma que as pessoas acham que, porque a doutrina vem falando isso há muito tempo, é assim que a lei deva seguir. Só que depende, quer dizer, a lei, o legislador, ele não precisa criar uma autorização discricionária, ou pelo menos uma lei que cria uma autorização, uma autorização vinculante. A autorização vinculante, embora isso não corresponda ao que o direito administrativo tradicionalmente vem falando, não é por isso que essa lei é incondicional. Ao passo que, se você cria uma licença com elementos discricionários, não é por isso que essa licença vai ser ilegal, apenas por isso. Eu dou um exemplo concreto de uma atuação do Ministério Público controlando um ato que havia sido tomado, um ato ambiental que havia sido editado com base foi uma autorização vinculada, ou era uma licença que tinha um elemento discricionário, e o Ministério Público Federal, no Estado do Rio de Janeiro, ajuizou uma demanda em face a esse auto. Não me lembro se era uma autorização vinculada ou era uma licença discricionária, mas era uma dessas duas coisas, na área ambiental, era um dos empreendimentos do Ike Batista. Um amigo meu, enquanto advogado, ele é procurador do Estado do Rio, os procuradores do Estado do Rio podem advogar, então, na atuação enquanto advogado privado, dividia a sala comigo, ele estava me contando essa história, dizendo: o Ministério Público Federal está tentando invalidar essa autorização ou essa licença discricionária ou vinculada, simplesmente porque o conceito doutrinário de autorização diz que a autorização tem que ser sempre discricionária, ou a licença tem que ser sempre vinculada. Havia uma lei municipal que criara uma licença com elementos de discricionariedade ou uma autorização vinculada, e o Ministério Público Federal dizia que não podia ser assim, e, portanto, aquele ato era inválido. Ou seja, uma espécie de controle de juridicidade com base no que a doutrina vem falando ao longo dos anos. Isso não faz o menor sentido. Isso é você pretender condicionar a atuação do legislador à opinião da doutrina. Veja, existe um valor de segurança jurídica em você sedimentar um conceito, em você respeitar mais ou menos o que a doutrina vem falando. Mas isso não vai a ponto de invalidar uma lei, invalidar um ato administrativo. Existe um elemento de segurança jurídica nisso, mas, então, a preocupação, a relação com a tradição, nem iconoclastia, nem chutar a santa, vamos dizer assim, nem se submeter acriticamente. Uma postura, uma recepção crítica, uma recepção respeitosa, mas crítica. Segunda postura em relação à tradição. Isso é uma coisa especialmente interessante de se falar para uma plateia de pessoas jovens, millennials e pós-millennials, né? Não vale chutar enfim, a tradição, mas também receba de forma crítica.
Terceira observação, ou terceiro comentário, postura geral, a ideia de interdisciplinaridade, cada vez mais verdade, e especialmente destacável num auditório de pessoas interessadas por direito urbanístico, por direito das cidades. Acho que a formação do estudante de direito hoje já é mais diversificada. Eu vejo isso pelos meus alunos de graduação. O cara tem uma formação numa coisa, puxa uma matéria em outra, puxa uma disciplina de psicologia, uma disciplina de economia. As pessoas têm interesses mais diversos. Se não, enquanto formação canônica, pelo menos o cara puxa coisa na internet, vê vídeo disso, tem um interesse nisso. As pessoas, a informação hoje é muito fácil, é muito barata, e as pessoas, então, têm uma formação, já vêm com uma formação mais diversificada. Às vezes, os alunos, isso é mais verdade num corte de classe média alta, mas às vezes os alunos já têm uma formação, fez um intercâmbio não sei aonde, fez a high school na escolinha americana, então fez uma coisa ou outra, aquele sistema americano que já é um pouco mais diverso que o nosso, de formação de aluno. Então, a formação é mais diversificada, isso é algo valoroso, isso contribui para uma ideia de um direito público fora da caixinha ali, daquela coisa dogmática de jus navigandi, o sentido do conceito é tal, para o autor tal, para fulano de tal é tal, o STJ entende assim e a melhor doutrina entende assado. Isso é uma coisa que, assim, ok, fala uma coisa para os juristas, mas não tem muito impacto, não tem muita atração, fica ali dentro do nosso grupinho de pessoas juristas e pessoas chatas em geral, né? Então, você tem hoje uma formação mais diversificada, a sua formação, a sua trajetória tende a ser mais diversificada, e uma coisa que eu tenho visto é que os grupos de pesquisa, os grupos de extensão, tendem a ter uma formação mais diversificada também. Então, você tem hoje o jurista trabalhando com arquiteto, trabalhando com engenheiro, trabalhando com economista. O meu projeto de extensão é um projeto vinculado a uma faculdade de Direito, mas nós temos economista, uma economista da FGV, temos uma garota que era do Ministério das Cidades, formada em engenharia, eu acho. Temos outras pessoas que tiveram formações para além do direito, ainda que a formação base seja direito. Eu acho que isso é absolutamente essencial para um direito urbanístico mais consistente. Um direito não apenas formulado por juristas e para juristas, mas um direito que entenda a sociedade e a cidade como um fenômeno real. Enfim, não vivem só juristas numa cidade, e uma lei não é uma coisa apenas para jurista, é uma coisa para todo mundo, para cidadão, para cidadão. Então, e uma última observação, em geral, eu acho que tem a ver com as outras três coisas, uma ideia de dúvida sistemática, né? Duvidar sistematicamente das informações, saber tratar dados, enfim. Então, 4 posturas do jurista, do jovem jurista que trabalha com direito urbanístico. Uma preocupação com a empiria, uma relação crítica com a tradição, que não é nem iconoclastia, nem submissão à crítica, uma preocupação com a interdisciplinaridade, tanto na formação quanto na constituição de grupos de trabalho, e a ideia de dúvida sistemática, trabalhar com dados, saber questionar, saber aceitar a resposta dos dados, porque também a dúvida sistemática não vai te levar ao terraplanismo, você tem que entender que existe um padrão de convencimento, que existe um nível de aceitabilidade para aquilo, existe um standard de aceitabilidade. Isso me parece que são 4 posturas metodológicas absolutamente essenciais para esse empreendedor de normas sociais e jurídicas no direito urbanístico. Agora, 3 diretrizes para você pensar intervenções urbanísticas interessantes. Eu acho que a ideia que a gente tem que trabalhar é a ideia de inovação de alto impacto e baixo custo. Parece que as coisas que funcionam no direito urbanístico, no urbanismo de modo geral, sejam coisas que tenham um alto impacto na sociedade, que modifiquem consistentemente a cidade, a forma como o indivíduo lida com a cidade, mas que não sejam muito caras. Então, isso é o que vocês conseguem propor como estudantes de direito, como interessados no direito urbanístico. A ideia é de uma inovação de alto impacto e baixo custo, baseada em 3 diretrizes, que eu identifiquei aqui pelas siglas IFI, IFI. Uma inovação que seja invisível, quase trivial, aquela coisa que você não percebe, mas que está ali. Uma inovação que seja fácil, ou seja, sua avó pode ser capaz de usar aquilo que você está propondo, aquela ideia que você está tendo. E, finalmente, essa inovação, essa proposta de intervenção na cidade tem que ser inclusiva.
Ou seja, você tem que incluir pessoas diversas do seu background, preocupação com gênero, raça, deficiências, enfim. Você utilizando, por exemplo, cores, desenhos, uma ideia que não seja muito carregada em termos de texto. Uma das coisas... Eu estudei com Cass Sunstein. Sunstein foi meu orientador em Harvard, no meu mestrado em Harvard. Grupo de pesquisa lá. Tinha uns debates muito interessantes de acessibilidade. Uma aluna de Harvard não falava, não enxergava. Aí tinha um negócio lá que era uma coisa incrível, que ela deu uma palestra, uma longa palestra, eu fiquei até o fim, falando sobre os sites, que tinham umas coisas que liam, assim, que tinham sistemas lá, era muito legal. Então, quando você... Isso, assim, é uma diretriz de design de produto. Pensa no que você está escrevendo como um produto, ou o que você está pensando a partir do seu paper. Então, ele tem que ser invisível, a sua ideia, quase trivial, tem que ser fácil, de uso fácil, e tem que ser inclusivo. Então, se você pensa num... Eu já pensei isso, eu escrevi um paper em inglês, a ideia de nudge aí, eu escrevi esse texto em 2011. Por exemplo, um grande problema que a Anvisa está melhorando é o problema de que idoso é quem mais consome medicamento. O idoso tem problema de vista. Bula tem letra muito pequena e é escrita em linguagem técnica. E a Anvisa fala assim, recomendações ao paciente. Em tese, ela está tentando tornar mais acessível a informação da bula do remédio, mas ainda assim não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, por que não uma bula em quadrinhos? Por que não uma bula com cores, com elementos que consigam informar melhor o idoso? Muitas vezes o idoso é analfabeto ou alfabetizado de forma muito rudimentar. Então, pensar inovações sociais também inclusivas. Não é, às vezes, escrever um texto mais fácil melhora, mas vamos ser mais inclusivos ainda. Então, 3 diretrizes para o seu produto, para a sua ideia. Estou trabalhando aqui bem concretamente, o produto, a intervenção que você vai propor. Invisível, fácil e inclusiva. 3 diretrizes. E eu vou dar exemplos agora de direito administrativo, de inovações discretas que mudaram a forma como a gente compreende a nossa disciplina. Copiar e colar do Word. Muito mais do que o app, do que o robozinho que está escrevendo a licitação, do que o servidor. O copiar e colar do Word mudou a forma como se redige uma sentença, como se escreve uma petição, uma contestação. Isso é uma coisa que a gente naturalizou, é trivial, todo mundo copia e cola, mas isso mudou a forma como se lida com a informação, como as sentenças passaram a ser redigidas a partir do momento que essa técnica, que essa tecnologia se tornou corriqueira nos processadores de texto que a gente usa. Isso impactou, isso foi absolutamente disruptivo. A gente pode fazer essa pesquisa algum dia, se vocês tiverem interesse. Eu tenho essa ideia. As sentenças, as decisões judiciais eram muito mais curtas, sintéticas e objetivas quando o juiz ou a secretária ou o secretário de juiz tinha que escrever aquele negócio na máquina, especialmente na máquina da datilografia. Tem um peso físico naquela tecla. Teco, 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 teco. Naturalmente que você vai escrever menos, vai escrever mais de forma mais focada. A partir do momento que você tem um copiar e colar, você pode ser doutrina, jurisprudência, você coloca aquela tripa jurisprudencial. Conhece a tripa jurisprudencial na petição, aquele negócio? Depois você bota lá o destaque no final, que de repente o juiz vai ler aquilo ali, mas na prática, de repente, nem lê, passa lá aquela petição de 15, 20 páginas. Isso é efeito de copiar e colar. Isso impactou a forma como o direito é praticado. É uma coisa invisível, hoje em dia, quase trivial, ninguém pensaria nisso. É muito fácil você copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, e, enfim, não é exatamente inclusivo, porque a ferramenta não é em si inclusiva, mas seguramente atende aos outros 2 critérios. É invisível e é bastante fácil. Outra tecnologia que mudou a forma como o direito público, o direito administrativo em especial, se faz, é a busca por palavras em arquivos e, especialmente, o uso de formulários padrão, minutas de edital, minutas de contrato, essas coisas se repetem. Isso mudou a forma como a gente lida com o direito público, com o direito administrativo. Isso revolucionou o mundo
o nosso mundo, o mundo dos advogados públicos, dos advogados que lidam com o direito administrativo, muito mais do que o app que saiu amanhã lá na Suécia, tem um robô que faz não sei o que lá, que vocês com certeza já ouviram essas histórias por aí, essas narrativas de tecnologia disruptiva. Mas o copiar e colar e o modelão do Word mudaram significativamente o direito público. Por quê? Porque são inovações invisíveis, fáceis e, idealmente, deveriam ser inclusivas. Então, dito isso, apresentadas essas 4 premissas para o novo pesquisador e identificadas essas 3 diretrizes de desenho do produto para uma intervenção urbanística efetiva, eu quero ter algumas ideias aqui com vocês, explorar algumas ideias aqui com vocês. Eu estou listando algumas coisas, eu não conheço Ribeirão Preto, eu sou um cara de cidade, eu sou um cara, enfim, eu não conheço o interior do Brasil, mas eu tenho algumas ideias aqui. Por exemplo, a gente pode pensar em formulário padrão de reclamação para o prefeito. De repente, vocês podiam, numa ideia que eu tive aqui, um laboratório de intervenção urbanística da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, criar um formulário padrão e disponibilizar para os cidadãos, para os usuários de serviços públicos, de reclamação ao prefeito. A própria ideia de criar um laboratório de intervenção urbanística da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, enquanto projeto de extensão, coordenado pelo professor Tiago Marrara, é uma outra ideia institucional aqui, que pode ter algum impacto, enfim. Não precisa ser necessariamente um app. Você pensa assim, inovação, urbanismo, vamos criar um app. Olha, isso pode não ser inclusivo o suficiente. A sua avó provavelmente não sabe o que é app. Idoso não usa app. Enfim, então, às vezes usa o WhatsApp, às vezes até terrivelmente, né? Mas, enfim, vamos pensar em coisas simples, triviais. 3 diretrizes: inclusivo, fácil, invisível. Um formulário padrão para reclamação pode ser uma ideia, mas eu tive outras. Por exemplo, uma atuação, isso talvez seja uma atividade mais difícil. Regularização de empresa em comunidades subnormais, que é como o IBGE chama favela. Então, o escritório modelo da Faculdade de Direito pode atuar nesse sentido, gerando milhões num capital adormecido. Você busca regularizar o direito de propriedade nas comunidades subnormais, os aglomerados populacionais subnormais. Você gera, do nada, milhões de reais, porque você cria títulos de propriedade, judicializa, regulamenta, tenta correr atrás disso. É uma atuação na qual o escritório modelo, ou quem quer que seja, pode gerar milhões, literalmente a partir do nada. Não é exatamente fácil, mas é uma coisa que podia ser tentada pelos estudantes dessa faculdade. Uma outra coisa, que é um problema que afeta especialmente as grandes metrópoles, eu não sei em que medida isso afeta Ribeirão, mas é plausível imaginar que em alguma medida haja algum impacto disso, que é a população de rua. A população de rua é profundamente heterogênea em origens, perfis, por que está ali. Fazer um grande survey da população de rua de Ribeirão, tentando encaminhar, tentando ver por que está lá e para onde vai, é um levantamento de informação que pode não ser exatamente fácil, mas que é uma coisa que dá para fazer, de repente, uma parceria com a Faculdade de Serviço Social, não sei se existe, mas, enfim, aqui, se há uma unidade aqui, mas, de repente, tentar levantar o perfil e encaminhar para os órgãos públicos, para os órgãos administrativos, a população de rua, é uma intervenção exatamente fácil, simples e que, enfim, os estudantes de direito podem ajudar de alguma medida, né? Uma outra coisa, já me encaminhando aqui para as últimas 2 sugestões que pensei, existem instrumentos bem técnicos do direito urbanístico, o direito de superfície e autorização de uso especial da MP 220, que por vezes são subaproveitados porque as pessoas não conhecem os requisitos, até o usucapião também, as pessoas não conhecem os requisitos para operar esses instrumentos. Então, por que não criar uma cartilha com cores e desenhos sobre esses instrumentos e divulgar isso para as pessoas potencialmente interessadas? É uma ideia simples, relativamente barata, que pode... Vamos ver o que isso acontece, se dá certo, se não dá certo. É uma ideia que eu pensei aqui rapidamente. E, finalmente, para não dizer que eu não dei uma ideia de site, de tecnologia, nesse sentido mais pedestre da coisa, uma ideia que eu tenho, que eu acho que funciona e está associada à ideia de segurança pública, é alguém, e aí vocês teriam que fazer uma parceria interdisciplinar, olha aí o que eu estou falando, com alguém da informática, com alguém talvez de estatística, alguém de economia,
criar um mapa de iluminação pública, um site que identifique iluminações públicas, ponto que está aceso, que está quebrado, e você teria que ter algum tipo de conexão com algum app na qual a pessoa informa, queimou essa luz aqui, e você teria um site integrado com um app na qual as pessoas veriam os logradouros públicos, os pontos de iluminação que estão queimados. Isso parece uma coisa não exatamente fácil de fazer, mas é uma ideia que eu tive, porque isso está associado com a ideia de segurança pública. Então, isso, aliás, foi uma das ideias que se discutiu na candidatura a prefeito do Rio de Janeiro, né? A discussão sobre iluminação associada à segurança pública. Logradouros mais iluminados estão correlacionados a uma incidência menor de furtos e de violência urbana de modo geral. Então, assim, isso é uma sugestão mais, talvez, tecnologicamente sofisticada, mas a ideia em si é bem simples, né? Conectar o usuário com uma central na qual ele possa identificar os pontos de trevas na própria cidade. Então, um mapa de iluminação pública, uma cartilha explicativa em cores, com gráficos, com desenho, literalmente desenhar sobre direito de superfície, sobre uso capião, autorização de uso especial, um survey com a população de rua, um trabalho de regularização de empresa, de regularização fundiária em favela, não sei em que medida vocês têm isso, e um formulário padrão de reclamação ao prefeito, enfim, isso aí é bem simples, dá para fazer hoje à tarde, e tudo isso dentro de uma ideia de um laboratório de intervenção urbanística da Faculdade de Direito de Ribeirão. A ideia é de ser interdisciplinar, de se preocupar com a empiria, de ter uma relação crítica com a tradição, de saber lidar com dados, de ter uma dúvida sistemática, propondo soluções que sejam invisíveis, fáceis e inclusivas. Uma ideia geral sobre intervenções na cidade que me parece assim que faz sentido para um estudante de Direito de 2019. Obrigado aí, professor Tiago, uma honra falar com vocês. Infelizmente, não vai ser hoje que a gente vai conhecer o pinguim, né, professor? Eu trouxe uma gravata que tinha um pinguim, só que a viagem de volta para o Rio é 4 e pouco, né? Mas, enfim, mas valeu, fica a tentativa, né? Algum dia ainda vou nesse bar. Botam aí, me convidou. Agradeço imensamente as exposições, eu estou controlando aqui por causa do horário. Os professores, infelizmente, têm que sair, a gente não pode fazer uma abertura para debate, mas agradecer imensamente. Dizer ao Zé, até em resposta a algumas coisas, que eu tenho me voltado muito fortemente contra essa formação passiva do jurista, né? Um jurista que só recebe perguntas e responde, mas sem compromisso com a construção e efetivação de políticas públicas. E até nesse exercício que a gente vai fazer aqui hoje, os alunos foram convidados a primeiro mapear os problemas como se fossem cidadãos ou jornalistas. Em segundo lugar, analisar juridicamente o problema. E, em terceiro lugar, se colocar na situação do administrador público, especialmente do prefeito, para elaborar estratégias de solução do problema identificado. Quer dizer, tentar mudar de papel e tentar também criar aqui uma forma de ensino mais proativo, né? Porque, infelizmente, nós ensinamos de uma forma ainda muito primitiva os alunos, né? E isso prejudica muito. Eu sinto isso muito nas procuradorias. Muito dificilmente as procuradorias sentam com os gestores e constroem as políticas públicas e se responsabilizam pela efetividade daquelas políticas, né? Muitas vezes a gente fica lá sentado nos órgãos jurídicos, recebendo propostas, elaborando pareceres, diz não pode, não pode, não pode, não pode, mas sem efetivamente um papel proativo. Então, eu gostei muito dessa sua observação, também gostei muito da fala do professor Rodrigo sobre o papel do planejamento, queria explorar isso aqui num debate, mas, enfim, agradecer, também agradecer ao grupo de ambientes, agradecer ao que é o Marco, que é o nosso colaborador do grupo de ambientes, que é um grupo da pós-graduação. Marco é responsável pela organização disso aqui, do cartaz, de tudo que aconteceu. Então, Marco, obrigado também. E é isso aí. Vamos fazer uma pequena pausa, os professores têm que partir, mas aí a gente já começa com as apresentações. Quem ainda não fez, por favor, gravar as apresentações do computador nesses 2 minutos e a gente já inicia, tá bom? Obrigado.